sorriso pálido sem cor, solidão inconcebível, submerso em lágrimas está a esperança no princípio. Ele voltará para renovar o que era bom e se perdeu. Ele voltará para trazer de volta o que o mundo esqueceu. Manda PHN, Simão! A canção não pode se exaurir. Português rebuscado, hein? Antes de se propagar no ar. Pode a noite escura começar, ou antes de findar-se o dia. Ele voltará pra trazer de volta o que o mundo esqueceu. O homem novo virá em poder e glória na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Homens novos para o mundo novo. Ele voltará. Senhoras e senhores, João na guitarra. Ei! Ele voltará para renovar o que era bom e se perdeu. Ele voltará pra trazer de volta o que o mundo esqueceu. Beleza, minha gente. Banda PHN, o programa PHN chegando com muita descrição na sua casa, só que não, né? Seja muito bem-vindo. Esse programa é pensado, ele é sonhado, ele é, sabe, a gente anseia esse momento pra gente se encontrar e conseguir colocar aí na sua casa tudo o que nós pensamos aqui, ó, no PHN, para você, para abastecer a sua vida de oração, para te motivar na busca pela santidade, tá bom? E hoje o programa PHN, se eu fosse você, não perderia por nada, porque hoje nós vamos falar de um santo. Gente, o cara é maravilhoso. São João Paulo II. Nós vamos falar simplesmente, claro, de muitas coisas que ele pensou, idealizou, de muitas coisas que ele fez. Ele é simplesmente o cara que trouxe a inspiração para os nossos tempos da jornada mundial da juventude. A gente não pode deixar de falar de um santo desse, não é verdade? Então, hoje, São João Paulo II, na vida de um jovem que é da comunidade Canção Nova, 11 anos de comunidade, casado, tá? E vai ser lindo demais, fica aí, tá bom? Nós vamos falar sobre santidade, vamos falar de um santo, vamos falar de juventude, vamos falar de santidade, tá certo? Deixa eu dar boa noite pra galera que tá comigo hoje aqui. Banda PHN completíssima, claro, você sabe, né? Todas as vezes tem uma galera maravilhosa aqui conosco, nos acompanhando. A Banda PHN está aqui sempre, tá? Dessa vez aqui no teclado com a gente, Lucas Santos no teclado, cara fantástico aí, já faz um tempo de casa já com a gente. Do nosso lado ali, do ladinho do Lucas, é o João Guitarreiro de Guará, por enquanto. Logo, logo ele vai mudar de cidade, né? Mas fica a expectativa. Já pensou? Você tem um guitarreiro desse na sua cidade? Já pensou que coisa linda? No nosso batera, sempre guerreiro,
uma patada nessa bateria. É o nosso querido Fred Freitas, irmãozão aí, tamo junto. E Carlos Tocco no contrabaixo, né? Tá aí a banda toda mascarada, viu, gente? Mas eles são bem verdadeiros, tá? É isso aí. E o padrão, meu padrão, sempre aqui com a gente também, Padre Edilberto Carvalho. Boa noite, querido. Boa noite, meu amigo Pita, meu irmão. Boa noite você, meu irmão e minha irmã, que nos acompanham por todo o sistema Canção Nova de Comunicação. Deus abençoe. É isso aí. Ó, lembrando você que você consegue achar toda essa galera aqui nas mídias sociais, tá bom? Cada um de nós, temos as nossas mídias sociais. Você pode ter contato, ver, mandar recadinho, enfim. Só que nós temos as mídias sociais do programa PHN. Anota aí o nosso Instagram, tá? PHN_oficial. Repetindo, PHN_oficial. Interage com a gente, manda pergunta, dá sugestão de programa. Já pensou a sua ideia aqui rolando no programa? Vai ser legal demais, tá bom? Então, sem muitas delongas, a banda vai preparar um groove pra gente ali. Vou repetir para você que está ligando a televisão agora, tá bom? É o seguinte, ele é missionário da Canção Nova há 11 anos, tá certo? 11 anos ele está aqui na comunidade, é consagrado a Deus aqui na Canção Nova. Ele é casado com a Aline Casasola. Eu tive a honra de chegar na comunidade, ela era minha grande amiga, chegamos juntos, até hoje somos, e vai ser maravilhoso, o papo vai ser legal demais, tá bom? Quero que vocês conheçam e saibam um pouco mais da vida dele. Chega pra cá, meu irmão, Saulo Macena. Aí, garoto. Saulo Macena, nome artístico, né, irmão? Beleza? Começa Macena, hoje, na verdade. Hoje, né? Começou, o nome virou artístico hoje. Segue aí, CN Saulo, né? A gente vai aí. CN Saulo, né? Saulo. É legal também falar pra galera aí o endereço eletrônico, né? Pro pessoal ter contato, mandar o recado e tudo mais. E se aproximar, conhecer um pouco mais dos missionários da comunidade de Canção Nova e do pessoal que também trabalha aqui. Saulo, qual que é a sua cidade mesmo? No Nordeste lá é... É uma cidade feia, sabe? Fortaleza, sabe? Terra do Sol. Horrível, meu Deus do céu. Eu tenho sou uma de pena. Fortaleza. Eu tenho uma pena do pessoal de Fortaleza, né? Difícil. Passa Quando tão eu tenho mal, que, né? passar um tempo lá com a família é bem difícil, é bem depressivo, né? Fortaleza, cidade lindíssima. Claro que a gente está brincando. Aliás, um grande abraço pro pessoal de Fortaleza. Quem nasce em Fortaleza é o quê? Fortalezense. Apesar de que eu torço pro Ceará, né? Ah, tá. Mas eu sou fortalezense. Fortalezense, tá certo. Então tá bom. Manda um abraço pro pessoal, então, que tá com certeza acompanhando. Fortaleza parou hoje. Ih, parou. Tá parado lá. Vai parar uma semana antes que a gente vai começar a divulgar, né? É, o povo já pronto. faz a pipoca, já faz o cuscuz, a tapioca. Um abraço, povo de Fortaleza, minha família linda, que também fazem parte de uma comunidade, vou contar depois. Mas todo o pessoal lá da paróquia, da missão Canção Nova em Fortaleza, que eu sou fruto, né, dessa missão Canção Nova lá em Fortaleza. Então, um abraço para todo mundo aí que está acompanhando. Isso aí. Saulo, 11 anos de comunidade Canção Nova. Eu imagino que... Porque as pessoas, às vezes, não se tocam nessa grandiosidade, que é deixar tudo e vir para uma região... Eu imagino que não tem parente seu morando aqui na região de Cachoeira Paulista, aqui no Vale do Paraíba. Eu tenho uma tia que mora em São Paulo há muitos anos. Em São Paulo, capital ali. Mas nós não. Eu estou em Cachoeira Paulista novamente faz 2 anos, mais ou menos. E a gente se viu uma vez. Então não é assim fácil de estar se vendo sempre, né? Então, e aí deixa amigos, deixa família, nessa aventura linda de entregar a vida para Deus, entregar a vida pela evangelização. Mas vamos conhecer um pouquinho quem era o Saulo, porque hoje no programa PHN, agora nessa nova fase que nós estamos vivendo, Saulo e você também que está em casa, a gente está falando sobre vida de santidade. Porque nós vamos falar de vida de santidade, a gente também está se aproximando mais da vida dos santos, que tanto podem nos ensinar, falando sobre, claro, o abandono ao pecado, que é o início da nossa luta. E que luta é essa? É a luta pela santidade. Então nós temos que falar em crescer espiritualmente, crescer na busca de Deus, crescer na busca do céu, crescer nas virtudes, né? Nós temos falado de virtudes e tudo mais, e por isso é tão importante, e por isso nós vamos falar também do Papa São João Paulo II, e por isso, daqui a pouquinho você vai entender por que o Saulo está aqui e por que o assunto é São João Paulo II. Fica aí, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho do Saulo antes do tal do encontro pessoal com Jesus, que muda tudo, né? Muda o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de viver. Quem era o Saulo antes da conversão?
Então, nasci num berço católico, mas aquele católico tradicional, né, que nós podemos dizer, que é uma família que vai à Santa Missa todo domingo. Eu fui ali fecundado um pouco pelo padre Marcelo Rossi, quando lançou aquele primeiro CD, com todas as músicas dele ali, bem alegres. Então, eu vim de um lar, posso dizer, católico, de berço. A minha avó, por parte de pai, era quase fundadora de uma comunidade lá em Fortaleza, a comunidade Anuncia-me, que eu também mando um abraço, mas ela era da Legião de Maria, também a minha avó da parte de mãe, também da família materna, também bem católica, mas assim, aquela família tradicional, né? E aí, quando a gente, às vezes, poucas vezes eu escutei falar assim de encontro pessoal com Jesus, era algo muito distante, porque para nós, a partir do momento que você já vai à missa, que você, sei lá, assiste um canal católico, tem CDs católicos em casa, e como muitas pessoas dizem, às vezes, quando vão falar da experiência da confissão, é tipo assim, eu não matei, eu não roubei. Então, assim, era nessa pegada, tipo, então, desde muito cedo eu me acostumei a ir para a missa, né? Ir para a missa todo domingo. E eu lembro, criança, eu já até entendo as crianças quando a gente vê na missa, porque eu lembro que eu era criança, eu já entendia a missa como se fosse até um jogo de futebol, né? Eu dividia por tempos. Eu não dividia pelo rito, eu dividia assim, o povo já começou a levantar para levar a oferta, tá quase lá. Então, levantou para a comunhão, eu disse, a missa está acabando, né? Isso eu criança, então, eu vinha desse contexto, uma família católica, minha mãe principalmente muito católica. Eu lembrava esses dias que a experiência com Maria mesmo, né? Sempre nós tinha aquele hábito, e no Nordeste é muito forte isso, da experiência da Legião de Maria, de rezar o terço nas casas. Então, eu lembro que eu ia, ganhava terço, eu era, talvez, eu e meu irmão, mas meu irmão tem 3 anos de diferença, então, quando eu tinha ali 6 anos, meu irmão 3, nós íamos com a minha mãe rezar o terço, ou em casa recebíamos também o pessoal para rezar. Então, eu venho desse contexto. Mas, um bom tempo depois, ali por volta dos meus 9, 10 anos, eu comecei a ter um contato um pouco maior com o contexto da renovação carismática, através de um evento que, inclusive, o Padre Jonas levou para Fortaleza. Ele praticamente é considerado lá o pai desse evento, que é o Queremos Deus, que acontecia até então conhecidíssimo, grandioso, no estádio. Lá, sim. Começou acontecendo no estádio, o estádio Castelão, lá em Fortaleza, que hoje tem uma capacidade menor, mas que chegou a ter 100, 120 mil pessoas, né? E hoje acontece em outro local lá, que é onde acontece o Aleluia da comunidade Shalom. Então, eu já tinha um pouco de contato com a comunidade Shalom, através de músicas, através dos encontros, mas eu não tinha a espiritualidade ainda, que é consequência desse encontro pessoal. É interessante você falar isso, porque nós, como família, os nossos filhos, o Saulo também, pai, ele vai falar um pouquinho também da família dele, mas a gente ambientaliza os nossos filhos, né, com as coisas de Deus. Então, a gente vai explicando, vai falando sobre Deus, falando das coisas de Deus, os santos, os anjos, falando sobre céu, sobre fé. E a oração do terço, quanto marca uma criança a oração do terço, né? E às vezes a gente vai rezar o terço lá em casa, não é todo mundo em posição de anjo, não. Você tem que mandar a criança sentar, para sentar aí. Evento, um evento. Eu estou rezando, não me faça pecar, pelo amor de Deus, sabe? É um negócio lutado mesmo. Às vezes a gente diz assim, eu não quero rezar agora, papai. Exatamente, né? Mas você vai ambientalizando a cabeça da criança a entender e se abrir para as coisas de Deus, porque conhecer Deus não necessariamente significa experimentá-lo. Então você já vai ambientalizando, olha, Deus é assim, a gente vive assim, a nossa família acredita nisso. Você prepara o terreno e aí, de repente, vem Deus mesmo, de fato, e faz aquela experiência com a pessoa. Inclusive, uma grande, eu posso dizer que um grande responsável por essa, que você falou agora bem, tipo assim, até que imprimiu em mim já essa realidade desse contato com Deus, mesmo não tendo ainda aquele impacto do encontro pessoal ainda, mas é porque eu estudei em escola salesiana durante 5 anos. Olha que legal. E naquela época, lá na escola salesiana que eu estudei, a criança já poderia entrar na escola a partir de 1 ano e 8 meses, que eles chamavam de maternalzinho, ouzinho, né? De forma carinhosa. Que era o que? A criança ela já ia ali habituando ao ritmo da escola. Não tinha ainda nada para fazer, nem desenho eu fazia ainda, né? 1 ano e 8 meses, mas já brincava, já tinha essa possibilidade de se acostumar. E você sabe, né? Acho que quem conhece a realidade dos salesianos tem aquela realidade ali do bom dia, do boa tarde, boa noite. Eu tinha todo dia aquela experiência do bom dia, mesmo sendo criança. Então, rezar um Pai Nosso, rezar uma Ave Maria. E como isso, eu fui entender bem depois, mas como isso me ajudou também a me acostumar com a realidade de rezar a Ave Maria, de rezar o Pai Nosso,
com as imagens de santos, então Dom Bosco, São Domingos Sávio, e praticamente as escolas salesianas, se você vai em qualquer escola salesiana, é muito parecido, mesmo que mude um pouco o ambiente, mas a estrutura das escolas salesianas, elas são muito parecidas. E meu pai, no sacrifício que era pagar naquela época uma escola particular, eu fui até a educação, o primeiro momento ali infantil foi nos salesianos, né? Então, me ajudou muito. Quando eu olho hoje para a minha história e me vejo já na Canção Nova, que é família salesiana, eu olho, cara, Deus é de fato a palavra que se cumpriu na minha vida ali. Deus, antes mesmo de pensar em mim, de me criar, Ele já me pensou, na verdade, como dele. Então, eu olho hoje e já vejo. Já ali, mesmo não tendo ainda o encontro pessoal com Ele, já havia esse cuidado, já havia essa experiência de um pai mesmo, né? Esse pai que já vai estava ali... te preparando para algo mais. Sim. Né? Então... E aí, só que assim, Saulo, aí, beleza, lá no Castelão, o Saulo foi lá, a experiência de oração, aquele impacto, Deus foi lá e trabalhou, entrou no coração, Saulo, você é meu. Fica no ar aquela ideia assim, puxa vida, o Saulo depois daquilo ali flutuou, né? Criou asas e não pecou mais e tal. Só que a gente sabe que não é bem assim, né? A gente tem um encontro pessoal com Deus, com Jesus, mas a gente ainda continua sendo ser humano, né? Então, depois do seu encontro pessoal com Jesus, depois da conversão que a gente fala, é dessa experiência que muda a cabeça da gente de verdade. Por isso a conversão, porque parece que não é só abandonar as drogas, abandonar a vida sexual desregrada, só isso é conversão. Não, você aderir plenamente, verdadeiramente a Cristo, é uma conversão, é uma mudança de vida significativa, né? Então, depois desse encontro pessoal, desse desejo de ser de Deus, quais foram as maiores dificuldades que você teve depois da conversão, Saulo? Não antes, depois. Então, esse encontro pessoal com Jesus, ele aconteceu num contexto de retiro de carnaval, que eu fui obrigado pela minha mãe, né? Com todo o carinho de mãe, né? Santas mães, né? Um abraço, mãe, beijo. Então eu fui nesse contexto. Chegando lá, para poder explicar depois esse pós, eu ali, obrigado a estar ali, era um retiro lá da comunidade Anuncia-me, lá em Fortaleza. E aí tinha um frade capuchino, né? Mando um abraço para ele também, que está lá em Fortaleza. É o irmão Emanuel, que é muito conhecido lá. Ele é bem... Não sei se ele ainda está forte daquele jeito, mas ele era bem forte, assim, bem, né? Um pouco gordinho lá. Mas ele sempre foi muito conhecido por pregações alegres, tipo o Padre Léo, né? Que ele sempre fazia uma piada. E o tema da pregação era quem é Jesus. E eu estava ali, já tinha ouvido falar de Jesus muitas vezes, em casa, etc., na escola. Mas ele foi falando e fazendo uma piada aqui, outra ali, foi me segurando. Cara, foi mexendo comigo. E a partir dali, eu comecei a dizer assim, cara, eu quero conhecer esse Jesus mais de perto. Então ali foi realmente um momento assim desse encontro em que eu vi Jesus naquela pregação, naquela proclamação da palavra. Porém, eu venho de um contexto que, graças a Deus, uma família bem estruturada, mas que eu já fui vivendo a experiência ali posso dizer, da descoberta da minha sexualidade, através da masturbação, já tendo contato com pornografia, mas eu não tinha ainda a dimensão de que isso era pecado. Porque muitas vezes, como é muito comum, às vezes o pai e a mãe, né, que chega a ver, ou você escuta por aí muitas piadas e tal, é só a ideia assim, é errado, mas não tinha essa dimensão, primeiro, que era pecado, que não era vontade de Deus para mim aquilo, e depois, do que realmente é pecado, porque o pecado parece que é só o não pode fazer. Não pode. Mas por que eu não posso? O que existe além disso? E aí, quando eu vivo essa experiência desse encontro pessoal com Jesus, parece que dentro de mim abre um novo patamar de querer me aproximar de Deus, de querer conhecer esse Deus que, na verdade, não é só alguém que está ali na Bíblia, ou que está nos quadros, ou que está nas pregações, mas que Ele existe. E aquilo mexeu tanto com o meu coração, aquela pregação, que eu saí daquele retiro de carnaval disposto, sim, a conhecê-lo. Porém, como eu não me transformei em anjo, né? Na luta já contra o pecado, mas sem saber ainda explicitamente, isso é pecado. O que acontecia é que quando eu chegava ali, caí no pecado da masturbação, quando eu mentia para minha mãe ou para o meu pai, quando eu fazia algo que estava errado, a minha consciência acusava. Então eu ficava mal, eu ficava assim, nossa, cara, parecia... Eu gosto muito de dizer que eu entendo que Adão e Eva passaram, quando na palavra narra, que quando eles caem em si, que eles olham e percebem que estão nus, né? Essa nudez que João Paulo II vai falar tanto na teologia do corpo, ela não é só uma nudez física,
E aí, quando Deus aparece, eles se escondem, né? Então, eu me via assim, toda vez que eu percebia que eu fiz algo que não estava legal, aí eu dizia assim, cara, isso está errado. E aí entra o PHN, eu não sei se eu já posso falar. E, cara, eu ia fazer exatamente essa pergunta, porque é exatamente isso, a gente fica com aquela nebulosidade na cabeça, o que é pecado, o que não é? Como que o PHN entrou? Porque, pelo jeito, o PHN entrou te dando subsídio para lutar contra o pecado e entender o que é o pecado faz com a gente. Porque essa é a proposta do PHN, justamente, né? Como é que o PHN entrou na sua vida? Primeiro, assim, a primeira vez que eu vi a logo, que eu vi assim, a sigla, né, PHN, foi num adesivo, que eu vi num carro, assim, e achei muito fera e tal. E aí eu fui reencontrar essa logo na casa de missão da Canção Nova em Fortaleza, que eu fui, assim, depois de ter participado desse encontro Queremos Deus, que eu fui, inclusive, por causa de uma menina na época que me convidou, então eu nem fui por causa do evento, por causa de quem está lá. Deus e suas artimanhas, né? E a menina me chamou, eu queria ficar com ela, estava com todos os amigos, fui. Cara, quando eu cheguei lá, era no estádio, lá em Fortaleza, e eu, amante de futebol, sou apaixonado por futebol, eu vi um carro entrando no gramado do estádio. Eu falei, cara, quem é o irresponsável que está fazendo isso aqui? Você está estragando o gramado, né? E aí, abre a porta, sai, não sei se você conhece, né, você que acompanha aqui, um velhinho de cabeça na época já branca, que chamava Padre Jonas. Ouviu falar mais ou menos. Rapazinho que está começando. Nesse ano, acho que se eu não me engano, foi a última vez que o padre foi a Fortaleza para o Queremos Deus. Ele foi, subiu no palco, pegou o microfone e começou a pregar. Cara, ele ali eu comecei a me arrepiar. Eu já não estava nem vendo a menina, Saulo, me abraça. Não, só um minutinho. E a partir dali eu disse assim, não, eu vou atrás desse padre, eu quero falar com ele. E eu comecei a andar no estádio, sozinho. Esqueci que eu tinha mãe, que eu tinha pai, fui atrás do padre. Não encontrei o padre pessoalmente, mas encontrei um estande da Canção Nova. Na época, a Carla Camila, que fez parte do núcleo da comunidade, hoje é do Segundo Elo. Sim, Segundo Elo. Se não me engano, mora no Rio. Ela me acolheu e tal, eu me tornei sócio, né? Que já é o processo natural. E vi a logo do PHN. Falei assim, o que é isso aqui? Aí ela me explicou, falou que tinha um grupo de jovens na casa de missão, e eu fui até a casa de missão depois de algumas semanas. Chegando lá, o livro Geração PHN estava na loja, assim, me chamou a atenção também. Quando eu abro o livro, se eu não me engano, é o capítulo 2 ou 3, Saulo, escolhido de Deus. Aí eu fechei, eu falei, não, isso aqui não é de Deus, não. Eu olhei assim, como assim, né? E eu abri assim, aleatoriamente, né? E eu, na hora, comprei esse livro, comprei o Semente de uma Nova Geração também, e comecei a ler. Foi assim, o primeiro livro que eu li católico. E quando eu fui lendo, e aí passei o capítulo falando sobre Saulo, ali vai falando sobre o pecado, essa proposta de vida, mesmo que ainda muito resumida, mas quando falou que a masturbação era pecado, que foi falando daquilo que era, dando alguns exemplos, eu fiquei assim meio em crise, que eu falei assim, caraca, eu tô vivendo pecado, né? E aí dizia lá, mas não se preocupa, pecou, levanta, vai buscar o padre, confessa, e ali eu fui começando a viver, digamos assim, essa espiritualidade das 5 pedrinhas, sem saber ainda diretamente de vocacional, de Canção Nova. O Padre Jonas eu só vi ali, depois eu não fui mais atrás, eu fiquei ali na pegada do PHN. Então segura aí, irmão, segura aí. Olha, eu louvo a Deus por esse momento novo que nós estamos vivendo aqui no PHN, porque é isso. O óbvio precisa ser dito, né? Talvez a gente vai passando um certo tempo de caminhada na igreja e a gente vai deixando de falar certas coisas que a gente foi aprendendo pelo caminho. E por isso o PHN ele vem para ajudar a gente a retomar essa explicação até mesmo, né? Porque, olha, é possível, parece que não, cara, mas é possível viver sem pecado. É possível. E uma coisa maravilhosa que você falou, Saulo, pecar não é a mesma coisa que errar. O salário do pecado é a morte. E o erro é humano, vacilo, a inconsequência, enfim. Só que nós estamos falando de pecado. É mais do que errar simplesmente. Quando a gente peca, é como se a gente estivesse assinando um cheque a mais para pagar a nossa ida pro inferno. Entende? Então, eu louvo a Deus por isso, pelo PHN, por esse cenário novo, pela galera que está se empenhando nesse novo tempo do PHN. Mas não vamos falar mais no segundo bloco, a gente vai para o intervalo rapidinho. Tem Padre Gilberto que vai conversar com a gente, tem mais música, a gente vai rezar junto. Tem a história do Saulo que vai continuar falando com a gente. O PHN funcionou só ali naquela época ali, para largar
pecado da masturbação, enfim, essas coisas assim, ou o PHN funcionou também depois que ele já entrou para uma vida consagrada? E aí, você quer saber? Então fica aí, daqui a pouquinho a gente volta. Hoje eu quero dizer o que Deus já fez por mim, né? Vamos lá, Diácono Nelsinho Corrêa, daqui a pouquinho a gente volta. Simbora! O que eu quero é dizer o que Deus já fez por mim. Já não posso me conter, é amor demais em mim. Vejo Deus no azul do céu, vejo Deus no azul do mar. Sinto teu amor na flor e no brilho do teu olhar. Hoje eu quero é dizer o que Deus já fez por mim. Não, já não posso me conter, é amor demais em mim. Vejo Deus no azul do céu, vejo Deus no azul do mar. Sinto teu amor na flor e no brilho do teu olhar. Eu quero te amar, amar de todo o coração. Eu quero entregar minha vida em tuas mãos. Perdão pelas vezes que não te vi, perdão quando só olhei pra mim, quando só olhei minhas angústias tão egoísta. Eu era assim, sabe como? Eu só pensava em mim, eu só olhava pra mim, até que um dia a luz brilhou no pico da chuva. Quero entender que também é preciso chorar no brilho da lua. Eu quero sentir tua luz a iluminar, em tudo está o teu amor. Então eu canto assim pro mundo inteiro ouvir, irmão. Mas lindo é que fez céu, mas lindo é que fez mar, mas lindo, muito mais, lindão, muito mais é meu Deus. Mas lindo é que fez a flor. Vamos pedir uma chuva de graça, gente. Chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós, chuva de graça nesse lugar. Arrepia aí, galera, em cima! Há uma chuva de graça aqui, e aí? Há uma chuva de graça aqui, e está chovendo sobre todos nós. E quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir na terra do coração. Derrama a tua graça, Senhor, nessa noite. Chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós, chuva de graça nesse lugar. Derrama, chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós, chuva de graça nesse lugar. Derrama em mim você. E reza comigo assim, ó. Há uma chuva de graça aqui e está chovendo sobre todos nós. E quem mais se entregar, mais se molhará. Ou há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir na terra do coração. Derrama, derrama, gratidão. Chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós, chuva de graça nesse lugar. Derrama, chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós, chuva de graça nesse lugar. Levanta a mãozinha onde quer que você esteja e canta junto assim, ó.
abraço pro meu irmão querido Eros Biondini. Essa música é boa, né, padre? O senhor gosta dessa música? Muito boa, muito boa. O povo acha que o padre não gosta muito de música agitada, essa coisa. Ah, não, o padre deve ouvir só canto gregoriano. Mas não, também, né, padre? É maravilhoso, mas tem, né? Animado, essas coisas assim também, né? Que beleza. Tem muitas outras referências, né? Temos. Aliás, gente, ó, o padre Edilberto está conosco aqui e tem músicas lindíssimas. Nós estamos no início desse retorno do programa PHN. Tá vendo aqui nossa logo nova? Olha que coisa linda. Quero mandar um abraço pro Evandro, de Presidente Venceslau, que veio aqui trazer essa logo pra gente. Irmão, Deus te abençoe. Evandro trabalha no projeto Anima Cristão. Essa logo luminosa aí. Coisa mais linda, gente, tá certo? Então tá aí. Obrigado, Evandro. Ele mandou essa mesa aqui também, que o padre está, ó. Tá? É uma mesa com os pés aí do PHN, bem bacana, né? Um momento novo, com coisas novas, né? O cenário novo aí, graças a Deus. Esse povo que é providência para nós aqui da Canção Nova, né? Aliás, você que é sócio da Canção Nova, Deus abençoe você, viu? A gente se desdobra aqui, porque a gente sabe que tem pessoas que nos ajudam. E por isso a gente se desdobra para trazer novidade para você, trazer coisa boa para você, inovar, assuntos novos, como esse assunto que nós estamos tratando hoje aqui no PHN. Nós vamos falar de Papa João Paulo II, vamos falar de consagração a Deus, nós vamos rezar juntos ainda. Nós estamos conhecendo aqui um pouquinho mais da história do meu irmão querido. É querido mesmo, viu, gente? Aqui nos bastidores a gente se abraça, a gente se cumprimenta, se bem que hoje a gente tem que manter um pouquinho a distância um pouquinho maior, né? Pelo amor de Deus, a diretora está falando aqui, Peter, pelo amor de Deus, não motiva o povo ainda tanto afeto, né? Mas antes disso a gente... Sim, é um carinho grande que a gente tem aqui nos bastidores, graças a Deus. É um amigo querido de verdade. E é uma alegria poder trazer a história de alguém que a gente curte aqui, que a gente ama. Uma história, né, de um amigo próximo para você também conhecer. Então, vamos continuar conversando aqui com Saulo Macena, missionário da comunidade Canção Nova, tá certo? Ô Saulo, nós saímos do bloco anterior perguntando o seguinte, né? Essa pergunta que ficou no ar. O PHN ajudou você só para largar aqueles pecados que são um pouco mais evidentes? Por exemplo, pecado da masturbação, pornografia, essas coisas assim, que é coisa de adolescente, né? Que a gente de vez em quando passa. Não deveria, mas passa por isso, passa por essa fase, né? De descobrir a sexualidade. Infelizmente, a gente acaba descobrindo, às vezes, de maneira errada, com as pessoas erradas, com as ferramentas erradas, né? Mas o PHN ajudou você só nesse momento ou depois do Saulo? Na comunidade, já tendo um encontro pessoal com Jesus, o PHN ele ainda te ajudou? Como que o PHN te ajudou? Aqui já dentro da Canção Nova. Olha, ajudou muito, né? Ajuda até hoje, mas ajudou muito principalmente porque eu entrei para a Canção Nova, eu tinha 19 anos, né? Então eu vivi essa experiência forte do encontro pessoal com Jesus lá, eu tinha 10 para 11 anos. Um ano depois eu voltei a participar de um retiro de carnaval. Ali eu vivi de fato a experiência do batismo no Espírito. Comecei a frequentar grupo de oração, cheguei a me engajar numa comunidade da qual hoje meus pais fazem parte, que mando um abraço lá, a comunidade Servos do Senhor, que meus pais também faz um ano agora, que eles estão numa comunidade de vida junto com meu irmão, que também é casado, tem, né, a família dele. Mas naquela época eu fui o primeiro a me engajar. Então foi tudo isso fruto, né, dessa experiência com Jesus, batismo no Espírito, e aí esse conhecimento do PHN, que lá e depois na Canção Nova passou a me ajudar a como se fosse assim, onde eu recorria para não só encontrar força, né, mas também entendendo que o PHN ele só é possível se houver uma experiência com Deus diária. É o que o Padre Léo dizia muito bem, a experiência do por hoje sim a Deus, né? E que hoje nós trabalhamos tanto agora com você aí e com esse novo caminho que o PHN está seguindo, desse projeto Homem Novo. Esse Homem Novo, ele é possível, né? Ah, mas antigamente não tinha as redes sociais e hoje tem. Não importa, Deus continua sendo o mesmo. Há mais de 2000 anos aí que Jesus veio e muito antes disso Deus é Deus, né? Então o PHN para mim é como se fosse sempre essa experiência de, cara, eu caí hoje e lembrando, muitas vezes a gente foca a questão do pecado só na área da sexualidade, que realmente
Era a ponta do iceberg na minha vida. Mas depois, com a experiência do batismo no Espírito, depois me aprofundando no carisma Canção Nova, depois entrando para a Canção Nova e até hoje, graças a Deus aí, perceber que é essa experiência de entender que o pecado é tudo aquilo que me afasta de Deus. E que me afasta, principalmente, de ser a imagem e semelhança de Deus para aqueles que estão ao meu redor. Seja minha esposa, minha filha, seja você que vem a Canção Nova, os meus irmãos, etc. Por quê? Porque quando eu dou uma resposta atravessada, quando eu falo mal de alguém, quando eu uso aquilo que depois que eu morei, né, já na Canção Nova por 6 anos na França, aquilo que é talvez a maior, posso dizer essa palavra aqui, né? Até o horário permite, praga na vida do brasileiro, na nossa história, é o jeitinho brasileiro. Isso é verdade. Então, tudo que é jeitinho brasileiro, e todos nós estamos impregnados disso, né? Quando a gente vem aqui no acampamento e tenta, fulano, te conheço há tanto tempo, e tenta passar na frente. Quando você fica falando mal de alguém, quando você está ali hoje, que é o grande instrumento, a questão das redes sociais, fica falando mal, crucificando, etc, etc. Tudo aquilo que te afasta e que me afasta de ser imagem e semelhança de Deus para o outro é pecado. Então, na minha vida na Canção Nova, por mais que, graças a Deus, né, hoje casado, graças a Deus com a minha esposa, que eu amo muito, a Aline, a minha filha Clara, que fez agora 2 anos, por mais que eu as ame muito, tem hora que eu sou impaciente, tem hora que eu dou uma resposta atravessada, tem hora que eu estou mal-humorado. E aí, às vezes, pode parecer, mas isso diz da vida do ser humano. Sim, mas antes de tudo isso, quando Deus pensou em mim, Ele pensou em alguém que seria manso e humilde. Ele pensou, e aí Jesus vem como exemplo, mas Ele pensou em nós, e pensou em mim como alguém que pode dar uma resposta diferente. É uma luta. Talvez você que vem a Canção Nova, que olha para nós, que está me assistindo agora, seja ao vivo, seja depois como reprise, você vai olhar e dizer assim, nossa, que bonito, né? É consagrado da Canção Nova, então é maravilhoso. Cara, é uma luta. É uma luta. E é uma luta diária, e eu vou até além, porque o PHN diz por hoje. Não, né? Mas é a cada segundo, cara. É sair daqui a pouco, ir para minha casa para descansar, para dormir. E às vezes no caminho alguém atravessa ali no trânsito e a vontade que dá é de gritar, de buzinar, né? Então, e a gente entende cada instante, assim, né? Exatamente. E esse caminho que a gente vive nesse mundo terreno, a gente vive buscando a perfeição. Mas não é só a perfeição da santidade no céu. A gente vai trilhando nessa terra a busca da perfeição já nas coisas humanas, né? Nas pequenas coisas do dia a dia, da humanidade. A nossa humanidade é chamada já, desde já, até porque a construção da nossa vida na eternidade começa aqui. Então, nós somos chamados a uma vida de perfeição. Vamos ser perfeitos? Claro que não, porque nós temos a concupiscência, temos, né, essa inclinação ao pecado. Mas somos chamados a lutar pela perfeição da alma e também pela perfeição já nesse mundo, nas coisas humanas. Humanamente perfeito e, se Deus quiser, no céu, uma perfeição em estado de graça com Deus na eternidade, louvando, aleluia. Não, e João Paulo II, que nós já falamos aqui no início do programa um pouco, sobre a teologia do corpo ali, que eu pincelei, João Paulo II ele vai dizer exatamente isso. Na minha vida foi assim, primordial. De mãos dadas com PHN, eu fui entender que João Paulo II foi o primeiro jovem PHN lá atrás, né? Também tinha o Padre Jonas na mesma época ali fundando a Canção Nova, mas quando o Padre Jonas, quando o Papa João Paulo II vai ali em 1978, quando ele assume, né, o pontificado, e lá em Roma ele diz, eu não tinha nascido ainda, mas né, depois que eu vi lá o texto, ele diz, não tenhais medo. E aí ele diz, melhor, escancarai. Isso é uma expressão que para o cearense é super tradicional. Menino, escancara a porta ali para os bichos passar, né? Escancara a porta ali para passar a vizinha. Então, assim, escancarai, né? Abrir as portas para o Cristo que já é vencedor. Então, quando eu fui entendendo, conhecendo pouco a pouco João Paulo II, fui muito impactado em 2005 quando ele morreu, eu lembro até hoje, chegando na missa e recebe a notícia. Eu fui me aproximando de João Paulo II e entendendo isso. E ele dizia muito nos discursos para os jovens, né? Santidade não significa que você não vai cair. Santidade significa que você cai, levanta, né? Bate a poeira ali e diz, opa, vou para o confessionário. Ou vou pedir ajuda de alguém. Ou vou rezar. Né? Então eu olho para o alto e entendo, não, Deus, né,
tá lá me esperando, né? Então segura aí, peraí. O cara tem imbuído de São João Paulo II, irmão Toco. Ó, abre o microfone ali do Toco, gente, porque ele vai falar pra gente. A gente teve um piloto aqui de gravação, né? A gente teve uma gravação de um piloto aqui. Aí eu fui tentar, no meu bom italiano, falar o Não Tenhais Medo, que o Papa João Paulo II falou, ficou tão conhecido, né? Mas vamos no italiano decente, irmão. No italiano decente ficaria, o Não Tenhais Medo ficaria como? Non abbiate paura. Non abbiate. Igual, hein? Non abbiate. O Toco morou... Você morou quanto tempo na França? Morei 6 anos. 6 anos, mas antes, né? O Toco morou também. Na Itália, quanto tempo, irmão? Pouco tempo, mas foram 6 meses, mas 6 um meses. tempo muito bom para aprender, né? A gente estando no lugar, na pátria, você aprende melhor o idioma, né? A irmã do Toco ainda mora lá também, né? 10 anos. 10 anos na Itália. Que lindo, né? A gente vê que o mundo busca a santidade, né? A igreja é universal. E antes da gente voltar um pouquinho, Saulo, nós vamos entender, porque você já começou a esbanjar Papa João Paulo II aqui, mas segura aí. Perdão. Vamos entender como é que São João Paulo II entrou na sua vida, como é que começou essa proximidade com esse santo tão maravilhoso. Segura aí, eu só quero fazer uma perguntinha pro padre. Padre, que a gente estava falando, né, do PHN antes da conversão aqui, aliás, depois da conversão, ele já querendo buscar santidade, já nessas coisas aí da parte da sexualidade, depois na comunidade também. A gente está falando de pecado grande, pecado médio, pecado pequeno. Tem um nome isso dentro da igreja, né? Pecados graves, pecados veniais. Explica para nós aí, junta 5 pecados pequenos, forma um grande, você pega 2 pecados pequenos, mais um refrigerante, forma um combo. Explica mais ou menos aí. Paga 3 e leva 5. Como que é o negócio? A igreja divide, né, os pecados mortais e os pecados veniais. Claro que na nossa vida cristã nós devemos eliminar todos. Acaba com tudo, né? E se nós vamos observar a vida dos santos, nós vamos vendo que eles foram eliminando os pecados mortais, né, exterminando ali os pecados mortais, e foram sobrando aqueles veniais, os menores, e no decorrer da vida de cada um, eles foram eliminando também esses pecados veniais. Então, pecado mortal e pecado venial, como diferenciar, né? É preciso ver matéria do pecado e a vontade, né? A pessoa pode não conhecer, por exemplo, os 10 mandamentos. Os pecados mortais estão ali dentre os 10 mandamentos. Ali é a matéria grave. A pessoa sabendo quais são as matérias graves, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas, a pessoa sabe que transgredir esse mandamento é um pecado grave, e a pessoa comete sabendo que é uma matéria grave e tendo a vontade, porque nós pecamos por vontade. Claro, tem toda a tentação, a nossa concupiscência, a tentação do inimigo, mas quando nós pecamos com vontade, né? E quando tem matéria grave, vontade, aí se torna perigoso, né? E, claro, a pessoa pode não conhecer os 10 mandamentos, mas e aí, foi pecado mortal ou não? Aí tem a questão da gravidade. A pessoa pode não conhecer a matéria, mas vai ser tipo menor, né? Porque ele não conhecia a Deus, não conhecia mandamentos. Mas o pecado venial são aqueles pecados menores, não tem matéria grave, mas é uma inclinação ao pecado e tem vontade também. Então, quando nós vamos pecando, pecados pequenos, eles podem nos levar ao pecado mortal e assim levar a uma perdição, né? Olha aí, é bom a gente falar isso, né? E claro, durante os programas a gente pode falar um pouquinho mais disso. Saulo, rápido, ligeiro no gatilho agora. Como é que você se encantou pela vida do Papa São João Paulo II? Como é que ele entrou na sua vida? Rápido, ligeiro, assim. Cara, só de olhar para ele, às vezes, quando eu via ele na TV, eu também via minha família falando um pouco ali, né? Porque ele era um papa muito ativo, né? E chamava a atenção até daqueles que não eram católicos. Então, vendo, primeiramente, foi um contato ali de ver, de vez em quando, alguma catequese, alguma coisa na TV, mesmo às vezes TVs até seculares, nem eram católicas, mexia comigo, tipo assim, cara, parecia que eu estava vendo, na verdade, um jovem, não era ali um homem já idoso. Qual a característica dele que mais te encanta? Eu acho que ele passava muita força era uma mistura de força, e eu gosto muito de uma foto dele, que ele tá até com o nariz de palhaço. Porque nós sabemos que ele era um artista, né? E para quem morou, no caso o Toco morou em Roma,
quando eu tive a oportunidade de ir a Roma várias vezes, os irmãos que moravam lá da Canção Nova diziam que ele não tirava foto assim por acaso. Tá ali e os fotógrafos tiravam foto dele. Não, ele sabia que estavam tirando foto dele, então ele se posicionava de um jeito artístico também. E se você vê que você encontra muitas fotos do Papa com humor. Eu acho que o humor do Papa João Paulo II, hoje santo. Tem aquela fotinha que ele faz um negocinho no olho assim, né? Muito legal, não sei exatamente. E tem várias outras. Tem um vídeo muito interessante na internet dele assistindo um palhaço fazendo lá uma apresentação e ele morrendo de rir. Então essa jovialidade que se manifestava através do humor, mas ao mesmo tempo quando ele tinha que ser firme, ele tinha uma força. E aí quando eu fui buscar a história dele... Cara, ele nasceu, ele já tinha perdido o irmão, depois a mãe, né, pouco tempo depois o pai. Com 20 anos de idade, ele já estava sozinho no mundo. Mas ele tinha assim, uma força de tipo, não, eu vou ser fiel a Deus. E aí, acho que muitos de nós aqui e quem nos assiste, a grande maioria, nunca soube o que realmente foi a perseguição do nazismo na pele. Ele viu e ele questionou por que aquele mal existia, onde estava Deus. Como me influenciou quando eu me deparava com pessoas, e ainda hoje, né, principalmente numa vida em comunidade, nesse mundo aí que nós vivemos, quando eu me deparo, né, com o mal, com situações difíceis, com pessoas às vezes que eu considero difíceis, né, para conviver, eu lembro muito de João Paulo II, porque, cara, ele dialogou com os comunistas da época, ele dialogou com nazistas, e muitas vezes ele se calava, ou ele dava 2 passos para trás, e pouco tempo depois Deus dava um empurrão e ele conseguia... Muita coisa, né? Qual que é a sua idade hoje, Saulo? Hoje eu tenho 31 anos. 31 anos. Gente, nós estamos falando de um jovem de 31 anos, um jovem casado com uma filhinha pequena de 2 anos, tendo em João Paulo II, em um santo, um modelo atual para a vida no dia a dia. É legal isso. É por isso que nessa nova fase também no PHN a gente está retomando falar um pouquinho mais da devoção dos santos, até porque a gente quer explicitar de maneira mais clara os 3 patronos do PHN. O PHN então, tem 3 patronos. Primeiro, Nossa Senhora, a patrona dessa proposta. Não estou falando do programa, estou falando da proposta, da inspiração, certo? A Nossa Senhora, Dom Bosco, e nós estamos falando hoje, São João Paulo II, é um dos patronos do PHN, né? E como é lindo ver um jovem de 31 anos de idade, tendo um santo como exemplo, sabendo das coisas marcantes dele e trazendo essas características para si. Isso você pode fazer também, né? Mas, Saulo, antes da gente terminar esse bloco aqui, tem um vídeo especial que foi gravado para você, é uma surpresa, né? Nós vamos acompanhar agora, e você também em casa. Vamos ver que pessoa especial é essa que mandou um videozinho pro Saulo aqui. Vamos acompanhar, dá o play aí. Eu posso dizer que eu acompanhei bem de perto, né? Desde o momento em que você iniciou a caminhada vocacional na comunidade, os passos que você foi dando, né? Foi assumindo mais responsabilidade dentro da comunidade, ainda aqui na missão de Fortaleza, quando você trabalhava na loja também aqui da Canção Nova de Fortaleza, enfim, todo esse processo realmente de envolvimento, né, dentro do carisma. Eu posso dizer que foi perceptível realmente toda a mudança que houve na sua vida, né? O seu processo de conversão, o seu encontro pessoal com Jesus e também a mudança, né, em você mesmo, né? Você com certeza pôde ver e acompanhar e saber que você realmente de fato faz parte, que você nasceu realmente para servir a Deus através da Canção Nova. E a minha caminhada também, né, ela está totalmente ligada à sua, né, ao seu processo de conversão. Ele, vamos dizer assim, ele contribuiu diretamente para o meu, e a sua descoberta vocacional contribuiu diretamente para a minha descoberta vocacional também, né? Então hoje eu sou um missionário consagrado de vida como você, e posso dizer com toda tranquilidade que a sua experiência me influenciou diretamente, porque eu já falei isso para você e sempre digo que foi a primeira vez que eu pude ver, né, quando eu vi você se consagrando na Canção Nova e como você estava feliz. Foi a primeira vez que eu pude ver como
pessoa fica feliz quando ela vive de fato a sua vocação. E quando eu vi isso, eu quis isso para mim também, né? E hoje, vivendo a minha vocação como esposo, como pai e também como missionário consagrado de vida da comunidade Servo do Senhor, eu posso também dizer como é bom, né? Como é bom a gente poder viver a nossa vocação, nosso chamado a Deus. Então é isso, né? Quero deixar aqui meu abraço, um beijo, dizer que amo você e que espero que cada vez mais você possa, de fato, assumir esse chamado e fazer com que o Carisma Canção Nova seja mais conhecido no mundo, tá bom? Que legal, que família fecunda, hein, Amém. Saulo? Que família fecunda. São só vocês dois? Não. Filho, sim. Esse Filho, sim. Eu os sou dois mais homens. velho, né? Hoje eu tenho 31, ele tem 28. O Samuel é casado. Um abraço, né, Samuel? Um Tava Samuelzão, esperando. um abraço, irmão. E é Deus casado com a abençoe, Aline hein? também. O nome da esposa dele é Aline. Ó, e que legal. E eles têm 3 filhos, são missionários também de uma comunidade de vida hoje. E os meus pais também, né? Então agora eu vou de férias, Que eu vou para casa de família fecundação lá fecunda, cara. da Servos do Coisa Senhor, linda. né? Que beleza, gente. É muito bom conhecer a história de bons cristãos, né? Que estão, sim, espalhados por esse mundo afora. É que o problema é o seguinte, é que às vezes uma árvore que cai faz mais barulho do que uma floresta inteira que cresce. Mas tem muita gente boa nesse mundo, sim, tá bom? Nós vamos por um breve intervalo. Vamos cantando no colo da mãe? Nós vamos por um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, se Deus quiser, porque nós ainda vamos rezar juntos e vamos falar um pouquinho sobre teologia do corpo. São João Paulo II, hein? Fica aí, daqui a pouquinho a gente volta, beleza? Simbora! Um clássico na discografia da Canção Nova. Olhando pra você, meu irmão, eu não vejo somente pecado, não. Sobre todo o seu rosto estão as marcas dos lábios suaves da mãe. Ao longo de todo o caminho da cruz, o povo seguia 2 focos de luz. Suave silêncio Maria produz. São marcas de passos que hoje conduz na cruz. Quando todos se foram, sozinho outra vez ele se sentiu. Quando tudo ficou consumado, então o colo suave da mãe ressurgiu. Toda lágrima contida de mãe, toda frase engolida na dor, tem nos beijos a chance de pôr azeites nas chagas de nosso Senhor. Eu sou uma chaga de amor, eu pertenço ao corpo de nosso Senhor. Eu preciso do colo da mãe estar, pois lá o pecado não vai me alcançar. Encontrei um lugar para descansar, pois ali Jesus nasceu e ao morrer lá desceu. Nunca mais vou me separar, a ti Nossa Senhora vou me consagrar. É da igreja desse lugar. Vamos deixar a nossa vida como um barco à vela no meio do mar, que é Deus. Simbora, minha gente! Insistem em perseguir meus desejos, insistem só fazer do meu jeito. Me perco querendo ser Deus de mim. Escolhe mal quem escolhe só, quem deixa Deus ser Deus vê melhor aquilo que os olhos não podem ver. Por isso deixo aqui meu querer, por isso deixo aqui meu querer. Oh, guia-me, Senhor, pra onde me aprouver. Quero meu querer pra ouvir o que Deus quer. Da favela solto pelo mar, eu vou pra onde o vento
Pensa, gente, abandona a sua vida em Deus. Deus é o mar, é o barco à vela. O barco à vela da nossa vida, o barco à vela que a gente coloca no infinito que é Deus, né? E é isso aí, a gente vai tocando a vida para frente. Deixa eu sentar aqui. Ô padre, gostei desse lugar que o senhor está aqui, esse lugar novo. E eu gostei desse livro que o senhor trouxe aqui. É da biblioteca pessoal do senhor esse livro, mano? Com certeza. Que beleza, hein? Dá um close no livro aqui, gente. É o livro da Teologia do Corpo. São João Paulo II, que nós vamos falar um pouquinho sobre a Teologia do Corpo. Lindo livro, viu? Maravilhoso aí. Fica a dica para você também, para adquirir esse material aí, tá bom? Porque vale a pena. Independente se está sendo vendido aqui pela Canção Nova esse livro aqui, me parece que não é da loja Canção Nova não, né, padre? Mas na nossa loja tinha, né? na loja virtual. Dá para pedir, apesar de não... Mas é bem fácil encontrar. É isso aí, porque a gente tem que divulgar as coisas boas e as coisas da nossa igreja, independente de estar aqui na Livraria Canção Nova ou não, mas esse material aqui, fantástico, Teologia do Corpo. Você conheceu quando, Saulo, o Teologia do Corpo? Eu conheci em 2010, já na Canção Nova. Foi um tempo forte, um retiro que aconteceu aqui na Canção Nova. Na época eu estava no discipulado da Canção Nova, na formação inicial. E nós pudemos participar com o padre Paulo Ricardo e o professor Felipe. Quando eles pregaram... Um pezinho mais ou menos, né? Um pezinho mais ou menos. Legal, interessante, né? Mas ali eu comecei a enxergar os estados de vida. E ali eu comecei a realmente caminhar num processo de discernimento do meu estado de vida, me abrindo até, inclusive, por causa da teologia do corpo, ao sacerdócio, talvez ao celibato, e ao matrimônio, que eu já estava aberto, na verdade, né? Pelo que eu contei da minha história, já tinha abertura. Mas eu comecei a enxergar com outros olhos, né? E aí me ajudou a ir caminhando nesse processo de discernimento, até depois encontrar, né? Hoje quem é minha esposa, que é a Aline, e poder trilhar um caminho de namoro. Mas a teologia do corpo, a partir de 2010, ali na minha vida, até hoje, me ajuda muito mesmo. Legal. De forma muito prática, porque, primeiro, já assusta assim, teologia do corpo, né? É legal isso, né? E o Papa que escreveu isso, como assim, né? Eu ia perguntar justamente isso aqui pro padre, porque é engraçado, a teologia é bem a grosso modo, né? Bem a grosso modo mesmo. Mas a teologia é a ciência, vamos dizer, a ciência que estuda Deus, né? Sim. Então, você estudar Deus presente no corpo é um negócio lindo, né, padre? Aí onde está a cartada de mestre, né? De João Paulo II. Foi um dos grandes... vamos dizer assim, claro que o pontificado do Papa João Paulo II é uma coisa grandiosa, né? Mas a teologia do corpo, padre, a gente pode dizer que foi um dos maiores legados que ele deixou para a gente aqui no nosso hoje, né? Na atualidade? Com certeza. Foi um dos melhores escritos assim, dele para nós. E como nós estamos falando, o Saulo ali falou que ajudou muito, né, diante da escolha do estado de vida. E só para falar, esse livro aqui é uma compilação de todas as catequeses do Papa João Paulo II, do ano de 1979 até 1984. Antes, quando ele era cardeal, né, Karol Wojtyła, ele tinha um livro que ele estava escrevendo que se chamava Homem e Mulher, Ele os Fez, né? E só que nesse intermédio, antes de terminar o livro e de publicar, ele foi eleito Papa. Então, o início do ministério de João Paulo II foi justamente com esses escritos, que ele denominou Teologia do Corpo. Foi ele mesmo que deu esse nome, Teologia do Corpo. Sim, porque dá a impressão que reuniu tudo aqui e deram um nome para essa compilação. Mas não, ele foi mesmo. Usando todos aqueles escritos que ele já tinha. Ele foi colocando cada quarta-feira, né, nas catequeses, ele ia expondo uma parte. Né? E aí é fantástico, é um tratado mesmo de santidade para os casais, para os jovens namorados, para os celibatários, para o padre. Então, quer uma arma para vencer todas essas investidas do mundo contra a família, né, diante da sexualidade, levando o homem a olhar o corpo apenas como um objeto. Né? E eu trago aqui, você falando teologia do corpo, o nome. Eu trago quando ele define. Ele diz que Deus fez o corpo, né, para mostrar de uma forma visível para o mundo aquilo que era invisível. E o que é o invisível? O divino. Então ele escolheu o corpo
para mostrar a sua divindade, o mistério de amor dele pela humanidade, né? E até o subtítulo fala o amor humano no plano divino. É muito bonito isso, né? O amor humano no plano divino. E é uma arma diante de toda essa investida que tem no mundo, né? O demônio, tantas ideologias, ideias, filosofias contrárias à fé católica, contrária, né, a tudo aquilo que Deus veio instituir na humanidade, né? Esse amor dele, né? E vai de contra, né? Tinha uma heresia antigamente que se chamava maniqueísmo, que dizia que a alma era boa, mas o corpo era mau, né? Uma heresia, e nós devemos, por isso, teologia do corpo. O corpo é bom. Deus criou o homem, corpo e alma. E no corpo e na alma, ele cravou a sua imagem e semelhança. Portanto, o corpo mostra, como João Paulo II fala, o invisível, né? E ele fala que assim, o homem casto e a mulher casta são aqueles que mostram verdadeiramente, que amam verdadeiramente. Então, um casal que vive a castidade mostra verdadeiramente que é um amor verdadeiro. Quando nós vivemos a castidade em cada estado de vida, eu vivendo a castidade no meu sacerdócio, você, o Saulo, no matrimônio, né? Os casais namorados vivendo a castidade no namoro, eles estão mostrando para o mundo o invisível, esse plano de Deus. E por isso, Jesus se encarnou. Ele mesmo, nesse plano divino, ele quis viver a nossa humanidade, para mostrar o quê? Como viver verdadeiramente, sendo verdadeiramente humanos, né? Que coisa mais mostrando linda, o amor. Eu acho muito bonito, desculpa, Falei, expressão do cardeal Stanislau, que era o secretário, braço direito de João Paulo II, quando questionado sobre a teologia do corpo, após a morte de João Paulo II, ele vai dizer que ele vê a teologia do corpo como uma bomba relógio para os nossos tempos. Diante de quê? Que vem combater tudo aquilo que é totalmente contrário ao plano divino. Quando fala de sexualidade, quando atualmente nós vemos aí, em todos os lugares do mundo, falando, né, meu corpo, minhas regras, né? Vários países aprovando aí o aborto e transformando o corpo das mulheres, que até então João Paulo II vai citar várias vezes nas catequeses, o nosso corpo é chamado a ser templo do Espírito. Ali Deus se fez presente, né, no ventre de Nossa Senhora, ele se encarnou. Aquelas que vivem, que praticam, né, essa aprovação toda do aborto e tantos outros males, mas o aborto em especial transforma o corpo da mulher num sepulcro, né? Então, entender que nós estamos num combate, né, acima de tudo espiritual, e a teologia do corpo ela vem como essa bomba relógio, vem com essa explosão do que realmente é, né, o amor, né? Olha, Peter, e assim, quando nós, bem rápido, quando nós lemos, vamos estudando a teologia do corpo, nós vamos conseguindo enxergar no outro, e aí o homem olhando para a mulher olhando para o homem. Depois que você lê e estuda, você vai começando a olhar para a pessoa e não como um objeto, né? E aí por isso que eu disse, é uma grande arma para você jovem, né, que quer vencer os seus vícios da sexualidade. Você não consegue olhar para uma mulher, já olha com um olhar de cobiça, de desejo. Então, quando nós vamos entendendo o porquê nós somos criados, o porquê Deus nos fez corpo também, nós vamos olhando para o outro, né, como um dom de Deus, como aquilo, vendo no outro o invisível, né, um projeto de Deus de amor, né? E Deus quis, na sua divina providência, que nós, igreja, fôssemos corpo de Cristo, né? E esse corpo humano que nós temos nos faz entender quão profundo é essa dimensão de sermos corpo de Cristo, né? Então é muito legal e muito profundo também. Eu lembro de umas conversas com o Toco, né, que a gente trabalha junto aqui na gravadora Canção Nova. O Toco disse uma coisa bem interessante, que quando a igreja canoniza um santo, a igreja também como se canonizasse também todos os escritos daquele santo, né? Então, isso que nós estamos falando aqui, não é um escrito somente de um autor. Um autor, alguém que escreveu e tudo mais e tal, ou enfim, que pegou a catequese, compilou e fez o livro. Mas nós não estamos falando de um autor simplesmente. A igreja, ela chegou à conclusão que isso aqui é a nossa fé esmiuçada,
né? É a nossa fé trabalhada e pensada e o Espírito Santo agindo dentro de um santo ao ponto de chegarmos até essa teologia do corpo aqui, que é tão denso, tão profundo e tão providencial para esses tempos atuais. E né? sem medo algum, né? De ler aí como um escrito mesmo santo. Porque isso mesmo. ele tratou a sexualidade minuciosamente conforme o que a igreja sempre ensinou. Né? Ele, como um papa já, né? Ele foi nas catequeses, e de acordo com o que está na palavra. O que está na palavra e o que a igreja sempre ensinou durante séculos. Né? Então, ele foi trazendo, claro, de forma poética, filosófica, antropológica e teológica. Né? E muito mais, que era magnífico, João Paulo II. Né? Que coisa linda, viu? A gente vai ter um VT agora da Edna. Isso é uma novidade aqui também no PHN, tá? A Edna é missionária da comunidade Canção Nova e ela está numa missão da Canção Nova fora do país. E vira e mexe, nós vamos ter alguns jovens missionários da Canção Nova fora do Brasil, mandando umas matérias gravadas lá fora, e é um material exclusivo para você que acompanha a gente aqui no PHN. Na volta, eu vou voltar com 2 perguntas. O que para o padre o senhor acha mais bonito aqui na teologia do corpo? Né? Aqui em todo esse contexto da teologia que a gente estava conversando aqui, o que mais bonito, assim, que o senhor vibra mais? E o Saulo também é a mesma pergunta, tá? Mas isso na volta do VT. Agora, segue aí a Edna falando com a gente. Vamos lá, Edna. Olá, meninas, estou chegando com um quadro cheio de graça, com um tema que não é brincadeira. Meu corpo, minha regra. A Assembleia Nacional da França aprovou várias alterações na lei da bioética do país, o que na prática torna legal o aborto até os 9 meses de gestação. Se essa lei for aprovada, faz com que seja mais fácil para qualquer mulher praticar o ato sem ser enquadrado como crime. Anualmente, cerca de 220 mil abortos voluntários legais são realizados aqui na França. Se nos deixarmos simplesmente inundar por uma enxurrada de experiências, corremos o risco de perder o significado das nossas vidas. E quando eu falo de significado, de sentido de vida, temos a pessoa certa para nos ajudar, São João Paulo II. João Paulo II nos convida com as suas catequeses da teologia do corpo a penetrarmos na verdade da nossa experiência. E uma dessas experiências é quando com toda propriedade dizemos: o meu corpo me pertence. Só que eu posso referir-me ao meu corpo aparentemente da mesma forma que eu me refiro ao meu carro, ao meu cachorro. Essa forma de falar do corpo, ela não é totalmente falsa, porque eu posso usar o meu corpo ou parte dele como instrumento. Por exemplo, eu posso rodar um parafuso com uma ajuda de uma chave de fendas, mas também posso tentar fazer o mesmo com a minha mão. No entanto, há uma distância entre nós e as nossas coisas, mas não há distância entre nós e o nosso corpo. Podemos ser despojados dos nossos pertences e continuar a viver vidas felizes, mas não podemos ser despojados dos nossos corpos sem deixarmos de existir. Então, o nosso corpo não é apenas mais um instrumento no nosso kit de ferramentas. São João Paulo II vai dizer que há algo incompleto e potencialmente enganoso em expressões como eu tenho um corpo, dado que o corpo não é um bem nem um instrumento. Por isso eu devo acrescentar: eu sou o meu corpo. Ou seja, isso significa que o meu corpo é parte da definição de quem eu sou, que ele não é um objeto que existe por aí, é algo repleto de significado pessoal, de dentro para fora. E é nesse ponto que entra a castidade, que só pode ser pensada conectada com a virtude do amor. A sua função é libertar o amor dessa atitude utilitarista, que vê outra pessoa como objeto, algo a ser usado enquanto me traz prazer. E assim, nós podemos parar de cantar aquela letrinha que nos rebaixa, porque ela fala claramente que ele não está apaixonado por nós, mas pelo nosso corpo. I am in love with your body. Vamos lá, meninas. É exatamente isso. A castidade é muitas vezes confundida com uma inibição cega da sensualidade dos impulsos físicos, onde os valores do corpo e do sexo eles são reprimidos até chegar a uma altura de explodir. Segundo essa visão, ela seria apenas um grande não. Mas ela, na verdade, é um grande sim, do qual certos não derivam como consequência. Eu não quero que você chegue a esse nível de desespero, esperando encontrar algo para preencher o vazio do seu coração.
Começamos por submeter os nossos desejos a Deus, porque é exatamente Ele quem nos torna cheias de graça. Ele é o nosso Criador. Peçamos o alívio para as nossas feridas e até da dor da dúvida do nosso coração, se Deus pode realmente satisfazer nossas necessidades mais profundas, porque olhamos para um homem, para o nosso namorado, para o marido e descobrimos que ele também não nos conserta. Encerro com o que São João Paulo II diz no livro Amor e Responsabilidade. A castidade é uma conquista difícil de longo prazo. Deve-se esperar pacientemente para que dê seu fruto, pela ternura amorosa que deve trazer. Mas, ao mesmo tempo, a castidade é o caminho certo para a felicidade. Edna, muito obrigado, que profundíssimo. Lembrando que esse quadro da Edna vai estar aqui no PHN e é um quadro também voltado para você que é jovem, moça, uma jovem moça PHN, ela falando especificamente também para você, e a gente sabe quanto o mundo atual tem degradado a imagem do corpo da mulher, né? O corpo da mulher virando aí objeto, né? E não é isso. E, claro, vários outros quadros virão, de outros jovens que estão fora do país, e graças a Deus nós estamos nessa nova fase, dando alimento sólido para você que quer buscar a santidade, tá bom? Então, Padre e Saulo, a gente vai rezar agora no final do programa, mas para concluir aqui, só para a gente encerrar, o que de forte aqui, em poucas palavras, da teologia do corpo para o senhor? O que é forte também sobre da teologia do corpo para você, Saulo? E os diferentes estados de vida, né? O sacerdote e o casado. Vai lá. Eu vou pegar a partir de uma coisa que a Edna falou, né? Dos anseios que o ser humano tem, né? E aí, às vezes, ele vai errando. E esses anseios, eu lembro de uma frase que João Paulo II falou antes da Jornada Mundial da Juventude em Toronto. Na preparação, ele falou que o jovem tem anseios, né, muitos anseios, e ele falava: jovens, não vos contenteis com nada menos do que os mais altos ideais, e eu, colocando aqui a teologia do corpo, ela nos leva, a partir desses anseios íntimos do nosso coração, que Deus já colocou aqui dentro, a chegarmos a esses altos ideais, a santidade, né, e futuramente, né, quando partirmos, a eternidade junto com Deus. Então, resumidamente, é um tratado onde nos leva, a partir dos anseios já colocados por Deus, a voltar para Ele de forma santa. Que coisa linda. Saulo. Não, e para mim como a teologia do corpo, em especial o Amor e Responsabilidade, o livro que ele escreveu um pouco antes até de ser cardeal, ali no período que ele era bispo e depois cardeal, mas está tudo interligado. Ele vai falar do matrimônio e me ajudou no discernimento para chegar no matrimônio. Ele vai falar do matrimônio como um caminho de santificação, que o matrimônio, né, como o padre disse antes, que o corpo, né, revela esse amor de Deus, o matrimônio já revela aquilo que nós vamos viver na glória de Deus, com Deus, essa união com Deus, mas porém já no dia a dia, quando eu acordo lá 3 da manhã que a minha filha está chorando, quando eu tenho que ajudar minha esposa a fazer uma faxina em casa, quando eu tenho que ter paciência com a minha esposa, com a minha filha e vice-versa, ali é um caminho de santificação, né? Por mais que eu partilhei aqui, até falando de mim, da experiência de mudança de vida, de uma busca, e vai ser a vida toda essa busca para continuar vivendo a castidade, continuar sendo fiel à minha consagração, mas é entender que hoje no meu matrimônio, Deus me dá os elementos que eu preciso para ser santo. E a teologia do corpo, com toda a sua teologia, filosofia e tanta coisa linda que ele fala, lá no final ele vai dizer: o matrimônio é esse caminho para aqueles que são chamados a ele de santificação. Não só para mim, para os meus, mas para todos aqueles que vão ter contato com a minha família. Que maravilha. Padre Saulo, a gente vai ficar em pé aqui, mas junto ali perto da banda, para a gente rezar um pouco. E você, no programa PHN hoje, você percebeu que hoje nós falamos sobre discernimento de estado de vida, estamos falando sobre a busca de santidade, abandono do pecado. Só que a gente vai se prendendo a tantas coisas deste mundo, e quando a gente de repente começa a falar sobre as coisas do céu, coisas grandiosas, talvez você pode pensar assim dentro de você, porque está muito apegado àquilo que está aqui.
Talvez você fique pensando, mas isso não é para mim, eu não vou conseguir ser santo. Olha as minhas atitudes, olha a minha vida, olha as coisas que eu escolhi. Olha o caminho que a minha vida pegou. Você não conhece meu pai e minha mãe, a família que eu vim. Não, Peter, olha, tantas coisas eu já vivi, para mim é difícil. Vocês estão falando aí de castidade, virgindade. Para mim já foi, eu já me machuquei demais nesse quesito. Não é para mim. Querido, não tem sido para você, é diferente. Porque talvez você possa estar apegado demais a essas coisas daqui dessa terra. Quando a gente começa a falar sobre essas coisas grandiosas, essas coisas começam a se abrir para a gente. E eu digo para você sem dúvida nenhuma, essas coisas são para você. Porque Deus quer uma coisa de nós, Ele nos quer santos. Sede santo como o Senhor vosso Deus é santo. Por isso nós estamos rezando agora, Senhor, para que nós nos desapeguemos cada vez mais a essas coisas tão passageiras e que parecem tão imprescindíveis para nós seres humanos, só que não, Senhor. O que é imprescindível para nós são as coisas de Deus. Por isso estamos rezando por cada jovem, por cada pessoa que nos acompanha agora. A santidade é para você, querido. A santidade é para você viver dentro da sua casa, com a sua família, com a sua esposa, com os seus pais. É para você sim. Não se engane. O mundo está tentando enganar você, está tentando enganar a gente, mas a gente na verdade não nasceu para este mundo. Nós nascemos para ser de Deus, cada vez mais de Deus. Por isso nós rezamos, Senhor, e pedimos o Teu Espírito Santo, que venha sobre nós, sobre todos nós, Senhor. Vem, Espírito Santo. Nós te pedimos, ó Santo Espírito de Deus, porque és Tu que movimenta a nossa vida. É Tu, ó Espírito Santo, que vai nos dar tudo aquilo que for necessário para que possamos caminhar nesse caminho de santidade que Deus nos pede. Portanto, Espírito Santo, eu te peço por cada jovem que nos acompanha nesse momento. Dá tudo aquilo que for necessário de graças, de bênçãos, de dons. Ajuda-os a conquistarem as virtudes necessárias para que possam largar o pecado, dizer não ao pecado e dizer sim ao projeto de amor de Deus, de ser santo hoje, amanhã, depois mais do que hoje. Amém, Senhor. Vem, Espírito Santo. Eu quero apresentar, Senhor Jesus, pessoas que até então tinham desistido de caminhar para o matrimônio, pessoas que já moram juntas, que tinham desistido de assumir o sacramento do matrimônio, porque não acreditavam no amor para sempre. E eu peço que através dessa proposta de vida que nós trazemos nessa noite, o Teu Espírito Santo vá além agora e possa fazer brotar famílias novas, homens novos, mulheres novas. Soltemos a nossa voz no Espírito. Obrigado, Senhor, por esse PHN, por esse programa. Obrigado, Senhor, pela vida do Saulo, pela vida do Padre Gilberto, de cada um da banda, nossa equipe. Sim, Senhor, porque esse é o nosso trabalho, falar da santidade, falar da busca da santidade. E por isso o Teu Espírito Santo está agindo em nós, agindo em você que está acompanhando agora. Obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, por esse programa. Obrigado por essa inspiração. Bendito seja Deus que nos reuniu para falar das coisas de Deus. Obrigado, Senhor. Bendito seja. Muito obrigado, Senhor. Nós estamos chegando ao final do programa. Deus abençoe você. Até o próximo programa PHN, se Deus quiser, e deixe o Espírito Santo ir trabalhando no seu coração ao longo dessa noite ou ao longo desse dia. Eu não sei que horário você está acompanhando agora esse programa, mas que o Espírito Santo continue trabalhando em você. Deus abençoe. Obrigado, Saulo. Padre, mais uma, graças a Deus. Obrigado, equipe. Até a próxima, se Deus quiser. Para de se maltratar. Não queira os outros culpar, não. E assim a gente encerra. Pare de se maltratar. Não queira aos outros culpar. Diga por hoje não. Não vou mais pecar, Senhor. Por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua
nascer.